A paz do Senhor. A seguir, você vai assistir uma mensagem especial que foi ministrada na celebração da família da manhã do último domingo. A aula de hoje, vou logo explicar para vocês, é uma aula bem simples, mas eu creio bem propícia, bem importante. Nós vamos tratar de dois temas na escola dominical. Nós vamos tratar sobre a Bíblia, a formação da Bíblia, os livros da Bíblia, que é uma coisa bem básica, e vamos tratar da história do povo de Deus. Por que nós vamos tratar desses dois pontos? Porque antigamente as pessoas que tinham já um ano de convertida, elas decoravam todos os livros da Bíblia. Elas sabiam os livros da Bíblia decorados. Não é falha da nossa igreja, até porque isso tem sido ensinado aqui durante esses mais de 10 anos que a igreja existe aqui, então temos ensinado. Mas é falha, eu digo, da situação do cristianismo no mundo hoje. Nós não estamos dando tantos problemas que nós temos que tratar, é tanta coisa para ensinar, e alguns até mais urgente, que algumas coisas básicas estão ficando para trás. Então, hoje eu percebo, e eu vou já fazer um teste aqui, que as pessoas não conhecem a Bíblia decorada, não conhecem os livros da Bíblia. E o outro problema que a gente tem detectado, que também já foi ensinado muitas e muitas vezes aqui na igreja, na escola dominical, é a pessoa se posicionar acerca de um assunto que está sendo tratado. Por exemplo, o reverendo Zé Luiz vai pregar à noite sobre no livro de Jó. E as pessoas não sabem onde aconteceu aquele momento, que tempo foi aquele, onde é que Jó se encaixa na história do povo de Deus. Nós vamos dar sobre reis, a pessoa fica um pouco sem saber, mas por que é assim? O povo nem sabe sequer que Israel teve monarquia, teve ditadura, teve juizado, teve ditadura e foi uma bênção, viu? A ditadura em Israel. Então, essas coisas fugiam do conhecimento. Então, nós estamos nessa escola dominical desse semestre, tentando dar um panorama geral da Bíblia e um panorama geral do povo de Deus, para que quando houver aula, houver pregações aqui, você já se posicionar, isso aconteceu naquela época, porque o contexto é importante. Como diz um provérbio na teologia, texto fora de contexto é pretexto. Então, nós temos que entender o contexto das coisas. Muito bem. Abra suas Bíblias para Oséias, capítulo 6, versículo 3. Capítulo 3, versículo 6. Oséias 3, 6. 6, 3, desculpa. Melhor, Oséias 4, 6. Até eu estou me perdendo já nos versículos, está vendo? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Poucas misericórdias, mas muita passagem de página, está vendo? Olha as varinhas da página, mas ninguém falou misericórdia. Por que é que nós temos dificuldade em achar os livros da Bíblia? Porque nós não decoramos os livros da Bíblia. Esse é o problema. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta E ele começa culpando os sacerdotes. Essa culpa a CIEB não tem. Porque se tem uma coisa que nós temos enfatizado aqui, os sacerdotes da CIEB, é o ensino da palavra. Se a resposta não é à altura do convite, a falha não está no sacerdócio. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele diz, porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, e por aí vai. Isso é verdade, era verdade no tempo de Israel, é verdade hoje. Nós não podemos, como sacerdotes, e não temos feito isso, baixar a guarda. Nós temos que continuar insistindo no ensino da palavra. O Silas Malafaia repete isso o tempo todo nas suas pregações. Só tem uma coisa que destrói o povo de Deus. Não é mal olhado, não é macumba, não tenha medo de macumba, não é praga, não é despacho de mãe de santo, nada disso atinge o povo de Deus. Pode dormir tranquilo, nada disso atinge o povo de Deus. Mas uma coisa destrói o povo de Deus. A falta isso destrói. Porque você assimila conceitos pagãos, sem saber que são conceitos pagãos, e por aí vai. Nesse momento a igreja está se movimentando, a nossa também, para entender essa nova onda desse tal do Pokémon, né?
quais são os benefícios e os malefícios acerca desse jogo que está aí, enfim. É uma coisa nova que nós temos que parar para entender. Se é de Deus, se é do diabo, se é só do diabo e não é nada de Deus, enfim. Mas nós temos que entender, nós temos que ter o conhecimento. Tem um meme lá na internet do chanceler do Mackenzie, o doutor Augusto Nicodemos, que ele coloca assim: achar Pokémon é fácil, quero ver achar Filemon. Já viram isso, não? Achar o Pokémon é fácil, agora acha Filemon para tu ver uma coisa. Que Filemon ele está falando? Não, os pastores não podem, os pastores nem os pastores não podem falar, nem os professores. Que Filemon Augusto Nicodemos está falando? Um livro e uma pessoa, um personagem da Bíblia. Então, Pokémon acaba acha, agora Filemon não consigo achar. Muito bem. Voltando aqui para Oséias, aí sim, Oséias 6,3, ele vai completar o que ele disse no começo. Oséias 6,3, quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Por que nós devemos continuar tendo conhecimento de Deus? Porque Jesus vai voltar. E se nós não tivermos o conhecimento da palavra, as pessoas sequer vão esperar a volta de Jesus Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. O que vai nos manter de pé até a volta de Cristo é o conhecimento de Deus. Amém? Mães e pais, sabem decorar do Provérbios 22, agora deu branco na minha cabeça, acho que é 22:6, deixa eu ver se eu consigo, se eu acertei. Provérbios 22:6, eu sabia tudo decorado antigamente, hoje eu tá bem brabo, mas vamos nós. 22 é 6, aleluia, a cabeça dele continua raciocinando. Mães e pais, sabe esse provérbio decorado? Mas tem que saber. Se é cristão, tem que saber. Ah, pastor, eu não sabia, mas vai aprender agora. A partir de agora não vai esquecer mais nunca. Vamos ler na versão atualizada. Ensina a criança o caminho em que deves andar. E quando for velho, não se desviará. Posso ouvir amém? Então repita esse provérbio aí, mães e pais. Vamos lá. Ensina a criança o caminho em que deves andar. E quando for velho, não se desviará dele. Isso é coisa importante para nós pais cristãos, para as mães cristãs. E para encerrar essa introdução, Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, abre lá, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 14. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. E que desde a infância, a palavra infância aqui é criancinha pequena, desde a sua infância, desde quando você era um garotinho, um menininho, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo sabia a palavra de Deus desde criança. Se você não ensina seu filho o caminho de Deus, não se preocupe. Ele sozinho vai aprender o caminho do diabo. Para conhecer o caminho de Deus, tem que ensinar. Para conhecer o caminho do diabo, não precisa. É só você não fazer absolutamente nada. Para ele conhecer o caminho de Deus, você tem que ensinar. Como diz aqui, ensina, inculca, coloca na cabeça da criança. E para ir para o inferno, não faça nada que já vai sozinho.
pedi para comprar esse livro aqui. Eu tinha esse livro, não o achei, procurei, não achei. Então, pedi a Renata para comprar, ele comprou um para mim, comprou um para você também, Renata? Você tem um também. No princípio, quando meu filho foi para a faculdade, eu peguei alguns livros e coloquei, leve esses livros para você ler. Dr. Edgar Andrews. A criança que chega nas escolas, que vai ser bombardeada com teoria da evolução, com ateísmo materialista, com essas ideias, esse livro ele escreveu para adolescentes da Inglaterra. Eu conheço ele, Dr. Edgar Andrews. Não sei se está vivo, mas conheço ele. É uma linguagem para adolescentes simples. Mas as crianças, quando chegarem nessas escolas pagãs, com professores pagãos, ou até que nem são pagãos, mas não conhecem a verdade, ele vai ter aquelas perguntas tão básicas. De onde nós viemos, o que é a vida, como é que a vida começou, a teoria de Darwin, qual é a idade da Terra, e esses dinossauros, esses monstros e tal, coisas assim, que ensinam nós a vivermos nesse mundo, mas na palavra de Deus. Ah, pastor, eu não tenho essa capacidade. Então investe em livros, traga para a escola dominical, incentive a conhecer a verdade. Você não vai ver isso aqui na NetGeo, você não vai encontrar isso no History, mas vai encontrar no meio do povo de Deus. Muito bem. Então a nossa aula vai basear em duas coisas, conhecer a palavra de Deus e a história do povo de Deus. Passa lá, meu filho, vamos começar. Vou fazer uma, olha aí, ó. Figura, não? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Professor... Só dessa igreja que tem essas coisas, pai. Você não encontra esse Vamos para a pergunta que vale R$1.000. Vamos ver. Pastor não pode responder e professor não pode responder. Deixa as ovelhas sofrer um pouquinho. R$1.000. Vamos ver. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos para a pergunta que vale R$1.000. Quantos livros tem na Bíblia? Quem respondeu? Quem concorda que a Bíblia tem 66 livros? Levanta a mão. Eita. Certa resposta. Certa resposta. Segura mais um pouquinho, rapaz. Então, segura aí. A Bíblia é um livro, mas na realidade ela tem 66 livros. Nunca esqueça mais disso. Quando perguntar quantos livros a Bíblia é formada, qual é a resposta? Pronto. O povo novo que chegou na igreja agora, que não sabia, está sabendo agora. Quem se converteu agora, que nunca sabia, ficou sabendo agora. Quantos livros tem na Bíblia? Acabou. Passa. Segunda pergunta. Qual a principal divisão da Bíblia? Eu não consigo ler daqui porque eu não enxergo. Vocês estão lendo daí, certo? Qual é a principal divisão da Bíblia? Vai, responde. Está vendo ali a pergunta? Qual é a resposta? Passei a semana me ensinando. Vou confessar, passei a semana ensinando para ela as divisões da Bíblia, os livros da Bíblia. Aí a resposta que ela dá. Alguém concorda aqui com Patrícia que a divisão da Bíblia, a principal divisão da Bíblia é Antigo Testamento e Novo Testamento? Quem concorda, levante a mão. Ó, quem não quiser afundar junto com ela, dá tempo de pular agora fora. Quem acha que é a outra opção, qual é? Patrícia está certa. Coitada, tá branca. Acertou, Patrícia. A principal divisão da Bíblia é Antigo Testamento e... Então, a Bíblia tem várias divisões, mas a divisão principal, não vou já ensinar as outras divisões, mas a divisão principal é Antigo Testamento e... Quantos livros tem a Bíblia? Qual a principal divisão da Bíblia? Mas vocês estão ruins. Qual a principal divisão da Bíblia? Passa. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Quem quer responder? Antigo Testamento. Hã? 39. Você diz o quê? Quem concorda que a Bíblia tem, o Antigo Testamento tem 39 livros? Levante a mão. Agora não tem solução não, viu? Agora foi feio. Não responda, pastor. Outra, quantos livros tem a Bíblia? Se não for 39, a Bíblia tem quantos livros? 39 livros, está certa a resposta. Opa, desculpa, Pamela. 39 livros. Então, quando alguém perguntar para você quantos livros tem o Antigo Testamento, qual é a resposta? Hã?
Muito lá. Quantos livros tem a Bíblia toda? O Antigo Testamento. Qual é a principal divisão da Bíblia? E Novo Testamento. Passa. Oh, já deu a resposta, né? Quantos livros tem o Novo Testamento? 27 livros tem o Novo Testamento. Em 15 minutos, já gastei mais do que isso, vou diminuir para 10 minutos, toda essa igreja vai decorar os 66 livros da Bíblia. Posso ouvir um amém? Mas eu acho bom também dizer misericórdia, viu? Vamos nós, passa lá. Ok. A primeira divisão da Bíblia é chamada Pentateuco, certo? Ô, Jotinha, eu vou até explicar logo isso aqui. O Pentateuco, vamos lá, rápido, por causa do tempo, viu, Jotinha? O Pentateuco tem 5 livros. 5 livros, o Pentateuco. Pentateuco significa 5 livros mesmo, em grego. Agora, Pentateuco pode ser chamado de Torá, em hebraico é Torá. Pode ser chamado livros da lei, às vezes só Moisés. Então, se você ouvir qualquer pastor falando, dizendo assim, olha, em Moisés, já sabe que é o Pentateuco. Nos livros da lei, já sabe que é o Pentateuco. Na Torá, já sabe que é o Pentateuco. Na lei, já sabe que é o Pentateuco. Amém? Então, quais são os livros do Pentateuco? Vamos lá. Só as mulheres, bem alto. Só os homens, bem rápido. Esses livros formam o primeira divisão. Vamos lá, segunda divisão, Jotinha. Por causa do tempo, vamos ter que correr mesmo. Há 5 livros, não. Antes. Depois do Pentateuco vem os livros históricos. Pentateuco vem os livros históricos. São quantos livros históricos, Patrícia? Lembra? 10, 12 ou 15? Quantos livros históricos são? 12. 12 livros históricos, certo? Quais são os livros históricos do Antigo Testamento? Vamos nós? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias. Eu pulei 1 Crônicas? Então foi mal minha, vamos começar de novo. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Fácil, não? Vamos lá, mais uma vez, os livros históricos, nós estamos no histórico, já tinha. Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Vamos lá, só os homens primeiro, para decorar. Não mostra não. Diga lá os livros históricos, só os homens, vamos lá. Está se acabando. Você vê como nós estamos ruins, viu? Vamos de novo? Homens, comigo. Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Só as mulheres, vamos lá. Aleluia. Todo mundo junto. Os livros históricos. Muito bem, Fábio Baby. Matou a pau, Baby. Estou vendo daqui.
Agora me diga junto, todo mundo junto, o Pentateuco e os livros históricos. Vamos lá, o Pentateuco e os livros históricos juntos. Quais são? Segunda Samuel, Primeira Crônicas, Esdras. Fácil, fácil. Em 3 minutos nós decoramos. Já foi 17. Falta só quanto agora? 59. Não, 49. Tá bom, né? Depois do Pentateuco, depois dos livros históricos, vem os livros poéticos. São 5 livros poéticos. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos lá, só os homens, os livros poéticos. Senti firmeza agora, está melhorando. As mulheres, os livros poéticos. Vai lá, Patrícia. Apaga aí, Jotinha. Pentateuco, livros históricos e livros poéticos decorado. Eu vou dar a primeira vez com vocês, a segunda eu vou ficar calado. Vamos lá. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aleluia. Agora, só vocês. As mulheres ficam de pé, as mulheres. Quem não puder, pode ficar sentado. Quem puder ficar de pé, fica de pé. Quem estiver com criança, não precisa ficar em pé, não. É que tem alguns que estão com criança pequena. Eu vou dizer, Pentateuco, vocês falam. Histórico, vocês falam. Poético, vocês falam, certo? Vamos ver quem vai ganhar, se é os homens ou se é as mulheres agora. O show do Eldão, do milhão, do Eldão. Vamos lá. Livros Pentateuco, vai lá. Livros históricos. Está morrendo no final, acho que vai morrer agora, quer ver? Poéticos. Podeis sentar. Agora os homens ficam de pé. Vamos matar pau nós, viu? Vamos matar pau. É, só os homens. Vale o pastor Helder falar também, não? Ah, então eu vou ficar fora, só os homens, viu? Vamos lá. Ô, macharada, mata pau aí, viu? Pentateuco. Ô, turma do fundão aí, tá tudo calado, rapaz? Ajuda nós, rapaz, ajuda nós. Livros históricos. Livros históricos. Vamos começar, peraí, calma. Livros históricos, homens, vamos lá. Nos poéticos a gente ganha, livros poéticos, vamos lá. Livros poéticos. Pô, perdemos feio, viu? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Podeis sentar. Mas agora vem a nossa forra. Agora a gente ganha. Depois do Pentateuco, depois dos livros históricos, depois dos livros poéticos, vem os profetas maiores. Os profetas maiores são 5 profetas maiores. Quem são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. De novo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel,
Daniel. Só vocês, os profetas maiores. Errou. Vamos de novo. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Só vocês. Mais uma vez. Última vez. Então vamos lá. Tá vendo lá, né? Apaga lá, Jota. Do Pentateuco até os profetas maiores. Vamos lá, todo mundo. Pentateuco. Agora os professores podem falar para poder ajudar. Vamos lá. Livros históricos. Poéticos. Jó, Salmos. Mais uma vez, livros poéticos. Profetas maiores, vamos lá. Muito bem, agora chegou a parte mais fácil, que são os profetas menores. Quem é homem, eu tenho uma técnica para você decorar. Se você assiste futebol, gosta de futebol, eu decoro como se fosse um time de futebol. Então, como é que eu decoro os profetas menores? O técnico é o dono do time é Oséias. O técnico é Oséias. Aí vem Joel no gol, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, na linha de defesa. O meio de campo vai com Naum, Abacuque e Sofonias. E o ataque vai com Ageu, Zacarias e Malaquias. Pronto. Então, os profetas menores, quais são eles? Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas e Miqueias. Naum, Abacuque, Sofonias. Ageu, Zacarias e Malaquias. Aprenderam? Pode passar aí, não vai decorar não, é mais difícil. Passa aí. Os profetas menores. Vamos lá, gente, mais uma vez. Pode passar, Jotinha, os profetas menores. Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas e Miqueias. Naum, Abacuque, Sofonias. Ageu, Zacarias e Malaquias. Só vocês. Não, mas é porque não está na ordem ali. Ali não está na... Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas e Miqueias. Jonas e Miqueias. Naum, Abacuque e Sofonias. Essa é a ordem. Ageu, Zacarias e Malaquias. Ajeita aí, Jotinho, enquanto eu converso com eles aqui. Vamos nós. Profetas menores, vou dizer mais uma vez, decora. Pode abrir na sua Bíblia para acompanhar, se você não decorou. Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias. Naum, Abacuque, Sofonias. Ageu, Zacarias e Malaquias. Só para você ver como coisas tão simples a gente vai esquecendo. Então nós temos que voltar àqueles princípios. De vez em quando, eu até peço o seguinte, pastor, se o senhor me permite. Os professores das salas de aula, antes de começar a sua aula, vai tirar 2 ou 3 minutinhos só para decorar os livros da Bíblia. Porque você decora, você não tem que estar correndo ali atrás de índice para poder... Quando o pastor disser, vamos abrir para Oséias, você já vai em Oséias. Vamos abrir para Abacuque, você sabe onde está Abacuque. Então, nesse primeiro semestre, Alexandre, vamos tentar incentivar os professores, pelo menos uma vez, se não for todo domingo, um domingo sim, um domingo, vamos ver os livros da Bíblia para decorar. Decora. Ok? Acertou lá? Não dá para acertar, né? Então vamos pela Bíblia lá. Acertou? Beleza, então vamos lá. Quais são os profetas menores? Vamos dizer os 39 livros do Antigo Testamento agora. Eu vou ajudar vocês, vamos lá. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos, Josué,
Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias. Desculpa, eu que falei agora. 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther. Eu falei? Pulei um, não foi? Esdras, Neemias e Esther. Muito bem. Vamos para os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Vamos para os profetas maiores. Vamos para os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Chega no Novo Testamento. Aí nós temos outras divisões no Novo Testamento. A primeira divisão é chamada Evangelhos. São 4 evangelhos. Quais são eles? Aí foi bom. No Novo Testamento nós estamos bem. Então os evangelhos são 4. Mateus, Marcos, Lucas e... Nós temos um livro histórico no Novo Testamento. Qual é ele? Atos dos Apóstolos. Certo? Depois do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas paulinas, as epístolas paulinas. São 13 as cartas paulinas. Quais são elas? Vamos passar primeiro lá, vamos lá. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Mais uma vez as cartas paulinas, quais são? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Apaga aí, Jotinha, vê se vocês vão acertar. Quais são os 4 evangelhos? Mais uma vez, quais são os 4 evangelhos? A segunda divisão é um livro histórico. Qual é ele? Aí vem agora as cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo. São 13. Quais são elas? Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicense, Filemon. Mais uma vez, pessoal, quais são as cartas paulinas? Vamos lá. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Filemon, que é a última carta do apóstolo Paulo na Bíblia. Terminou as epístolas paulinas, vem as epístolas gerais. Por que são epístolas gerais? Porque foi escrito por vários autores, por alguns autores. Então são chamadas de epístolas gerais. Quais são elas? São Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Mais uma vez. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Ok? Vamos dizer o Novo Testamento todinho agora, sem ver. Vamos lá. Novo Testamento, Evangelhos. Amém, já está decorado. Livro histórico. Epístolas de São Paulo, epístolas paulinas, quais são? Romanos, Efésios, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, Filemon, aleluia. As epístolas gerais são 8, quais são elas? Hebreus, Judas, a última epístola, muito bem. E para encerrar, um livro apocalíptico, que é justamente o Apocalipse. 66 livros da Bíblia. Agora, vamos ficar de pé, quem puder, e vamos dizer
toda a Bíblia, do Pentateuco até Apocalipse. Ok? Toda. Eu nem vou dividir mais entre homem e mulher, porque eu sei que a gente vai perder mesmo. Então vamos lá. Igreja CIEB, alunos da escola dominical da CIEB, digam bem alto como é formado o Pentateuco. Não desanima, vamos dizer. Diga agora os livros históricos do Antigo Testamento. Vamos lá, CIEB. Segunda Samuel. Aleluia, glória a Deus. Diga, CIEB, agora para nós, com bom alto e bom som, os livros poéticos, quais são eles? Muito bem. Diga agora os profetas maiores. Aleluia, está indo maravilhoso, tá lindo. Agora vem os profetas menores. Vamos nós. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Geu, Zacarias. Me diga os livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos. O livro histórico. Epístolas paulinas. Romanos. 2 Coríntios. Gálatas. 1 Tessalonicense. 2 Tessalonicense. 1 Timóteo. 2 Timóteo. Tito. Filemão. Muito bem. Me diga agora as epístolas gerais. Hebreus. Tiago. Vai. Mais uma vez, epístolas gerais. Hebreus, Tiago. E o último livro, que é o Apocalipse, qual é? Podeis sentar. Não vai dar para ir muito longe, pessoal? Tá. Ó, pessoal, uma coisinha simples dessa, mas está passando por nós. Então, nós temos que rever essas coisas, está sempre lembrando. Eu me lembro, não sei se vocês conhecem isso, tinha até uma musicazinha que a gente cantava quando começava a escola dominical. Não sei se vocês vão se lembrar. Marcela, ajuda aí, Marcela, da tua época. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Esta é a nossa escola. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a muita gente. Quem não vem para essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, do Senhor está enganando. Do Senhor está enganando, ele fica envergonhado. O professor faz a chamada. Ele fica, eu não lembro mais, ele fica envergonhado. A gente cantava isso todo domingo na escola dominical. Porque não podia faltar na escola dominical. Podia faltar qualquer outra coisa, mas não podia faltar na escola dominical. E é na escola dominical que a gente tem essa interação, a gente pode conversar, a gente pode tirar dúvida, pode fazer perguntas. No culto, a gente prega, não tem como abrir uma pergunta no meio da pregação, não tem como fazer assim. Mas na escola dominical, sim, é o lugar de você aprender, é o lugar de você crescer. Não vai dar tempo de passar a história do povo de Deus, como eu pensei. Quanto tempo falta, pastor, aqui? Falta 15 minutos. Então, eu não daria para passar toda a matéria que eu preparei do povo de Deus. Mas, para não passar batido, eu quero fazer assim um resumo, mas bem resumido mesmo. Em uma outra oportunidade, talvez a gente fale com mais calma, para você entender a cronologia do povo de Deus. Nem precisa projetar, Jotinha, que eu vou de cabeça mesmo, certo? Eu vou tentar passar para vocês as etapas, para você entender, quando ler a Bíblia, em que período nós estamos falando. Então, vamos lá. O livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, conta a história da criação, de tudo que foi criado, com exceção de uma pessoa. Quem? Deus.
Então, o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, conta a história da criação, como tudo começou. Por isso que o nome é Gênesis, que significa origens. Como tudo começou, menos Deus, porque Deus, ele é eterno. Ele não tem começo, não tem princípio e não tem fim. Para nós que temos um começo, a gente entende qualquer coisa que foi criada. Mas para nós que somos criatura, não temos como compreender o Criador. Como é que eu vou compreender uma pessoa que não teve começo, não tem meio, não tem fim? Se a minha estrutura tem começo, meio e fim. Mas a Bíblia diz, aqueles que se aproximam de Deus, se aproximam pela fé, crendo que Ele existe. E não tem para onde correr, meu povo. Não há mais nada novo debaixo do céu. Ou você crê que Deus é eterno, Ele existe e é eterno, ou só tem outra possibilidade para você. Você crê que a matéria é eterna. Aí você vai crer no Big Bang, você vai crer na teoria da evolução, o que você quiser. Ou Deus é eterno, ou a matéria é eterna. Ou você crê que Deus nos criou, ou você vai crer que a matéria te criou. Então não tem nada novo debaixo do céu. Pelo rastro que Deus deixou, a nossa posição é a que está mais de acordo com a realidade. Deus existe e Deus criou todas as coisas. Vai tentar explicar como é que a matéria criou a gente. Como é que nós surgimos, o Big Bang, mas veio de onde? Surgiu como? Então não tem para onde correr. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Se Deus existe e é criador, nós temos uma explicação para a vida, nós temos até um propósito para a nossa vida. Se Deus não existe, o próprio apóstolo Paulo diz, meu filho, pode comer e beber, porque hoje você vive e amanhã você morre. E acrescenta, somos os mais miseráveis dos homens, se Deus não existir. Quando chega em Gênesis capítulo 12, eu não vou passar do tempo, quando chega em Gênesis capítulo 12, começa a história do povo de Deus. Então lembra disso, Gênesis capítulo 12 começa a história de Israel, dos judeus, ou dos hebreus, como queira, hebreu, judeu, israelita, é a mesma coisa. Começa quando? Gênesis capítulo 12. O que é que tem em Gênesis capítulo 12 que vai começar a história do povo de Deus? Chamado de Abraão. Israel começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz que dele vai ser uma grande nação, vai fazer uma nação dele. Então, de Gênesis de 1 a 11 é a criação de todas as coisas. O homem peca, tem a queda, tem aquele dilúvio, e Deus começa uma nova criação. E nessa nova criação, ele chama, então, Abraão para ser uma nação. Então, Israel começa em Gênesis capítulo 12, com a chamada de Abraão. Muito bem. Ele vai ter seus filhos, tem as tribos, eles crescem, chegam a um número de pessoas consideradas. Quando Abraão vai morrendo, o outro vai assumindo, vai Isaac, aí vem Jacó. E depois de Jacó, eles descem para o Egito. Então, Israel desceu para o Egito. Com José. E passam 430 anos no Egito. Lá, esse filme que está passando, a novela que está passando, eles vão para o Egito. Depois de 430 anos, quando eles vão para o Egito, quando eles voltam, só vão voltar no capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 não, um pouco mais, começa no capítulo 3, quando Deus chama um homem no Egito, e deste homem diz, olha, eu vou tirar o meu povo do Egito. Veja bem, eles desceram para o Egito com 70 e poucas pessoas. 430 anos depois, eles eram mais de 2 milhões. Alguns teólogos dizem que até 4 milhões. Então, com certeza, mais de 2 milhões de pessoas. E aí, ele chama quem para tirar o povo do Egito? Moisés. E quando eles saem do Egito, eles saem já como um povo, uma nação, que Deus tinha prometido em Gênesis capítulo 12. Estão entendendo? Então saem do Egito uma nação. E Deus diz, olha, uma nação precisa de uma terra. Eu vou levar vocês para a terra que eu prometi aos seus pais. Então eles peregrinam na terra. Quantos anos? 40 anos.
Era para ser 11 dias, viu? A viagem era para durar 11 dias. Durou 40 anos, por quê? Por causa dos pecados e outros motivos também. Muito bem. Eles entram finalmente na terra prometida. Não entram com Moisés. Quem entra com eles na terra prometida? Josué. Veja que até aí a nação teve duas formas de governo. Literalmente falando, eles tiveram uma ditadura civil, porque Moisés liderava absoluto. Ele era civil. Mas continuou e passou por uma ditadura militar. Os caras criticam tanto ditadura militar no Brasil, e ditadura não é, e democracia não é a solução, ditadura também não é. A ditadura em Israel foi melhor do que outros. Por exemplo, com Moisés o país cresceu muito. Com Josué também. E qual era o problema? Era a forma de governo? Não. É porque com Moisés e com Josué, eles temiam e respeitavam a palavra de Deus. Então, quem que entra na terra prometida com eles? Josué. Ok. Passa-se aproximadamente alguns anos depois que Josué morre. Tem uma discrepância, mas acho que uns 300, vamos colocar 350 anos mais ou menos. Depois de Josué, quem assume o governo de Israel é o governo jurídico, que é formado pelos juízes. Então ele foi Moisés, Josué, e agora é uma jurisprudência, é o juizado que toma de conta. É como se o Supremo Tribunal Federal do Brasil governasse o Brasil. Certo? Aí eles pedem uma coisa nova. Eles pedem o quê? Porque as outras nações tinham reis. E aí começa a monarquia em Israel. Quem é o primeiro monarca de Israel? Saul. Foi rejeitado por Deus. O segundo monarca, quem foi? O terceiro? Até aí, o reino era um reino só. Era a nação de Israel. Depois de Salomão, o seu filho causa uma divisão no país. Aliás, irmãos, deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui. Corre a boca pequena nos tribunais, na Assembleia Brasileira. De novo, já teve no passado, e está voltando de novo, a ideia do Sul se dividir do Brasil. Está sabendo disso? Não. Volta essa ideia do sulista se dividir do Brasil. Espero que isso nunca aconteça, mas já começa a fomentar essas conversas por aí. Então Israel era uma nação só. Com o filho de Salomão houve uma divisão. Houve uma divisão. Passou a ser Israel do norte, Israel do sul. Israel do norte, a capital era Samaria. Israel do sul, a capital era Jerusalém. Então agora dividiu, ficou duas nações, como Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, por aí vai. Ficou dividido. 100 anos depois da divisão, o reino do norte se acaba. Ele vai levar do cativo para a Síria, 100 anos depois que o país foi dividido. Então, acabou-se Israel do norte. Acabou-se Israel com a capital Samaria. Fica só o sul com a capital sendo Jerusalém. Que agora chama de Judá, não chama nem de Israel, né? Na época lá. Hoje voltou a se chamar de Israel. Muito bem. 100 anos depois, o sul também acaba. Eles são levados para o cativeiro babilônico. A Babilônia destrói. O Israel do norte é cativado pelo Império Assírio. 100 anos depois, Israel do sul cai sobre o Império Babilônico. E aí, deixaram de existir como nação. Foram espalhados pelo mundo. Deus, na sua graça, levanta Neemias, levanta Zorobabel, levanta Esdras, e lá você vai ler lá em Esdras, Neemias, essa história, e traz o povo de volta para Jerusalém. Então eles voltam para Jerusalém. E quando estão de volta em Jerusalém, eles erguem de novo o templo. Ageu vai mostrar eles erguendo o templo de novo. Zacarias vai mostrar eles erguendo o templo. Até choram, porque o segundo templo era muito menos imponente do que o primeiro. Né? Muito bem, então eles voltam para Jerusalém, com Esdras e Neemias. E ficam em Jerusalém. Só que no ano 250 a.C., agora o Império Grego invade Jerusalém. Tudo isso nós temos que contar com mais calma, só que não vai dar tempo. Então, só para você entender, invade Jerusalém.
Não destrói Jerusalém, como os outros destruíram, mas toma conta de Jerusalém. Isso vai até o ano 37 a.C., quando o Império Romano assume agora o controle do mundo, inclusive de Jerusalém. Olha só, exatamente como Daniel tinha previsto. Vai vir os assírios, vai vir os babilônicos, vai vir os gregos e vai vir os romanos. Ele tinha previsto isso para o povo de Deus. Então, quando Cristo nasce, o império que domina já é o Império Romano. Vem Jesus Cristo, nasce, prega, morre. Ressuscita e vai aos céus. E deixa uma frase para eles: porque vocês não me aceitaram, porque os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Ele olha para o templo e diz: não vai ficar pedra? No ano 70 da era cristã, o general romano Tito invade Jerusalém, por causa das revoltas que sempre tinha lá em Jerusalém, destrói o templo, e até hoje o templo não está mais erguido. De novo, no ano 70, os judeus são espalhados, eu estou falando do ano 70 da era cristã, general romano Tito, eles são espalhados pelo mundo, os judeus. E passaram praticamente mais de 1000 anos espalhados pelo mundo. Até que, em 1945, com a grande ajuda de um brasileiro de nome Oswaldo, isso o povo não sabe disso, chamado Oswaldo Aranha, não esquece disso. Esse brasileiro um gaúcho chamado Oswaldo Aranha, que na época era o secretário da ONU, foi usado por Deus para fazer com que os judeus, depois de 1500 anos espalhados pelo mundo, pudessem voltar para Jerusalém. O povo, pouca gente sabe disso. E nos nossos livros não vai sair isso, principalmente agora com essa era comunista que tomou conta do Brasil, que eles odeiam Israel. Então não sai nada sobre Israel nos livros de história. Mas eu, quando estudei, eu sabia disso, porque estava lá nos meus livros de história, lá na década de 60 e 70. Muito bem. Oswaldo, não é que ele deu o voto Minerva, como todo mundo fala. Na realidade, ele foi o fiel da balança. Os judeus não iriam conseguir sua terra de volta, porque a maioria das pessoas não queria que eles voltassem. Principalmente os árabes não queriam, os asiáticos não queriam, muita gente da América não queria. Os ingleses, os americanos, os países escandinavos, é o que mais se interessa. Mas eles perdiam feio. Alguns acham que Oswaldo Aranha trapaceou, não sei. Mas ele prorrogou a eleição o tempo que ele pôde. Como o voto era dele, ele foi prorrogando. E enquanto isso, os judeus iam se movimentando no mundo todo para conseguir votos. Olha, meu irmão, se você parasse para ler essa história, você se arrepia. Você vê a luta do povo. Parece muito como aquela história da rainha Esther, com Naamã, aquela luta para poder sobreviver. Quando eles finalmente conseguiram maioria, que o Oswaldo Aranha fez a sessão, se você vai no YouTube, você vê eles lá, tudo ouvindo pelo rádio, a votação. Chega, você fica arrepiado. Quando dá o voto que Israel vence, que pode voltar para a sua terra, a explosão de alegria dos judeus é uma coisa que chega e fica emocionante. Você chora de você ver. E eles começam a voltar para a sua terra em 1945, com a grande participação do nosso país. E se você for olhar, de 1945 até 1990, o Brasil foi grandemente abençoado. O Brasil desenvolveu. Nós éramos uma roça, nós éramos uma tribo. O progresso veio para o Brasil da década de 40 até recentemente. O Brasil despencou como potência. Na época, a potência da América do Sul era a Argentina, era o Chile. Ninguém falava do Brasil. Foi onde nós... E por quê? Eu creio. Porque nós abençoamos Israel e a bênção daqueles que abençoam Israel, a bênção cai sobre aqueles que abençoam Israel, a bênção de Deus cai sobre aqueles que abençoam Israel. Eu creio nisso. Hoje nós estamos nessa draga. Porque viramos as costas. Nem embaixador judeu, israelita, nós aceitamos no nosso país hoje. Mas vai mudar, se Deus quiser. Eu sei que não dá para entender tudo. Eu sei que
minutos de uma história enorme, mas só para você entender um pouquinho da formação da Bíblia e um pouquinho da história de Israel. Não é nenhuma aula, é um apelo para que nós possamos continuar aprendendo, estudando, lembrando. Eu decorei os livros da Bíblia há tantos anos, eu não consigo me lembrar. E olha que eu estou com a cabeça ruim para caramba, viu? Cheio de coisa para pensar. Eu não consigo lembrar os livros da Bíblia decorados. Não consigo lembrar a história de Israel ainda. Dá uns buracos na cabeça, mas consigo. Mas essa molecada nova que está aqui, esses adolescentes, nós mesmos adultos, quão grande é ter esse conhecimento, quão belo é entender a história do povo de Deus. Amém? Fica o convite para domingo estarmos aqui de novo, de manhã. Traga visitante. Olha, vamos na nossa igreja, vamos conhecer um pouco da Bíblia, vem estudar a palavra de Deus, vem estudar a história do povo de Israel. Traga visitantes, se motive. Sai no sábado, brinca no sábado, passeia, faz suas compras, dorme um pouco mais cedo se puder, para domingo de manhã estarmos aqui na escola dominical. Eu vou me lembrar da musicazinha, esta é a nossa escola, escola dominical. Vou passar para o pessoal para a gente cantar aqui. Para as crianças crescer lembrando da musicazinha da escola dominical. Amém? Ficar de pé, vamos encerrar. E o horário agora vai começar às 9 horas, né? A escola dominical começa às 9 horas. Tem mais meia hora para dormir. Senhor, a escola dominical é a maior empresa de educação do mundo. Neste momento, em todo o planeta, milhões de pessoas se reúnem para aprender da Tua palavra, para aprender sobre o povo de Deus, sobre a salvação, sobre as coisas do reino de Deus. Não existe no mundo nenhuma instituição maior do que a escola dominical na área de educação. E nós fazemos parte dessa instituição divina, dessa instituição de Deus. Motiva, eu te peço, a cada irmão, a cada criança, a cada adolescente, a estar na escola dominical. Domingo, os professores, pela Tua graça, estarão aqui, motivados, animados, cada um se preparando, cada vez melhor, para ensinar com dignidade, com autoridade, a palavra de Deus. Que o Senhor sustente cada professor durante todo esse semestre, cada aluno, meu Pai. Que nós possamos ter alegria para virmos à escola dominical e ensinarmos a Tua palavra e aprendermos a Tua palavra. Hoje foi uma manhã diferente, um domingo diferente. O próximo domingo estaremos novamente, ó Deus, adorando, cultuando no culto, mas também aprendendo na escola dominical. Ajuda-nos a trazer visitantes, a convidar pessoas para conhecer a Tua palavra com mais profundidade, com seriedade, com responsabilidade, com temor e com tremor. Despede-nos em paz agora, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito estejam com todos, não somente agora, mas para todos sempre. A igreja diz: aplauda ao Senhor, cumprimente seu irmão.